E aí, meus amigos, boa tarde para vocês. Aqui é o professor Joshua Pereira e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes também, que seria sobre documentos e sua importância também nas empresas. Vamos estar falando sobre os tipos de documentos aí muito familiares de uma secretária, né? Que seria um memorando, a ata, uma circular, uma procuração, um arquivo e tudo isso, gente. Vamos estar falando nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um ótimo dia e bom. Boa tarde, galerinha, aqui é o professor Joshua Pereira. Vamos continuar com a nossa aula de hoje, tá? E nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre documentos, ok? Documentos, ata, circular, memorando, procuração e arquivo. Vamos até deixar no plural aqui, arquivos. Vamos estudar sobre esses 5 elementos aqui, né, que fazem parte de documentos. Qual é a importância aí de documento? Vamos estar falando aqui sobre documentos nesse primeiro momento. Do latim documentum, né? Um documento é uma carta, um diploma ou escrito que reproduz um acontecimento, uma situação ou uma circunstância. É toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizado para consulta, estudo, prova ou pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de vida e pensamento do homem numa determinada época ou lugar. Todo documento é uma fonte de informação, como por exemplo, o livro, a revista, o jornal, o manuscrito, a fotografia, o selo, a medalha, o filme, o disco, a fita magnética e dentre vários outros exemplos que são fontes de informação também. Assim como os documentos é uma fonte rica de informações para as empresas, por exemplo, que utilizam muita documentação, ok? Primeira documentação aí que nós podemos falar seria a ata. É um registro em que se relata o que se passou numa reunião, assembleia ou convenção. Uma ata, gente, o que ela deve conter? Data, local, horário de início e fim da reunião, pessoas presentes em seus cargos, pauta da reunião, assuntos tratados, discussões, o porquê da tomada das decisões, né, das discussões ali, registros de decisões, compromissos, registro dos prazos para execução. Todos esses aqui são componentes da ata. Vamos falar um pouco melhor sobre a ata. Por mais informal que seja o ambiente de trabalho, as decisões tomadas em reuniões devem ser registradas, formalizadas e divulgadas a todos a quem as informações puderem interessar por meio de um documento chamado ata de reunião. Por muito tempo, as atas de reunião foram os documentos formalizados das decisões tomadas em empresas, condomínios, associações. Elas continuam sendo um excelente instrumento, principalmente porque elas se tornaram mais flexíveis quanto ao seu formato, sua apresentação, né? O que antigamente se resumia em uma estrutura rígida, com linguagem até difícil de compreensão, hoje tem por objetivo democratizar o acesso às decisões tomadas. Algumas orientações gerais continuam válidas, principalmente no que diz respeito às informações que devem constar em um documento desse tipo, e a linguagem a ser utilizada ali por trás também. Mas, no geral, a ata de reunião tornou um documento muito mais simples de ser elaborado do que se imagina, tá? Igual a gente falou lá no outro slide, né? Ela pode ser feita dessa forma aqui, onde teria data, local, horário de início e fim, pessoas presentes e seus cargos também, pauta da reunião, discussões, onde seria as tomadas de decisões, né, onde as pessoas registram por que as decisões foram tomadas e onde o pessoal discute sobre o que aconteceu, o registro das decisões tomadas depois da discussão e pronto. E depois os compromissos aí que cada um assumiu. Uma boa ata irá conter esses tópicos, onde foram registrados. Vamos falar agora sobre a circular.
é uma correspondência emitida, né, a diferentes pessoas ou empresas. A circular ela é empregada para transmitir decisões, sugestões, convites ou informações. Pode ser utilizado aí a circular. A estrutura da circular ela tem que ter timbre, que seria o logotipo do órgão ou brasão da empresa ali, tem que ter o símbolo identificando a organização, né, do qual foi elaborada aquela circular. O título e o número da circular, porque circulares não é uma só, são várias que as empresas emitem. Então ela tem, como ela vai ficar arquivada dentro de uma pasta de documentos, tem que haver um número de identificação. Então é importante ter um título e o número também da circular ali que está sendo emitida. Devemos também utilizar data, tá? Sem localidade, o nome da cidade, apenas data. Ementa, que é a síntese do assunto que será abordado ali como um subtítulo. Vocativo ou invocação com um pronome de tratamento adequado. Seria aqui um bom português e uma boa oratória, né, naquela conversa aí que você está tendo através do circular, da circular. E também um texto bem explicado e claro, né, que você utilize um linguajar aí que seja entendível por todos. Um texto bem elaborado, assim como disse aqui na linha de cima, com um português que seja legível. A estrutura da circular tem que ter uma despedida breve também, assinatura sem linha e sobrenome datilografando, né, com o cargo de quem assina. A circular caracteriza-se como uma comunicação, uma carta, um manifesto ou ofício que, reproduzida em muitos exemplares, é dirigida para várias pessoas ou um órgão. Serve para transmitir avisos, ordens e instruções em geral. Contém assunto de interesse geral. É uma carta destinada a funcionários de um determinado setor, remetida pelo chefe da repartição ou do departamento. Tem o nome de circular porque indica a função de divulgar as informações entre todos os destinatários. A gente já falou sobre a estrutura, né? Tem que ter timbre, logotipo, título, data, ementa. Aqui tem um exemplo para vocês de uma circular, onde aqui nós temos a logotipo, CNPJ, o endereço, né, cidade, estado, o número da circular aqui e a data. Depois do ponto final do número da circular, houve a data. Feriado de carnaval seria o título. E aqui seria a mensagem, né? Senhores funcionários, comunicando que no dia 21 desse mês, até o ponto final. Aqui embaixo seria a assinatura, atenciosamente. Aqui a assinatura do gerente e aqui seria a assinatura do funcionário que recebeu ali aquela mensagem em cima da linha. E aqui embaixo o nome da empresa, novamente, né, o nome jurídico da empresa. Vamos falar agora sobre o memorando. Memorando é um gênero textual comum nas comunicações internas oficiais de instituições, empresas e órgãos públicos. Particularidade desse gênero textual é a objetividade. O memorando deve ser feito de uma linguagem breve, direta e bem precisa. Ok? Tem que ter timbre também na intuição, número do memorando, remetente, destinatário, indicação do assunto, local e data, despedida e assinatura e cargo também. Ok? Seria aí o memorando. Então, ó, o termo provém do memorando do latim, que significa algo que deve ser lembrado. O memorando é uma maneira útil de se comunicar dentro de uma instituição para transferir, né, para transmitir brevemente as questões importantes que dizem respeito a esta instituição, uma vez que é um documento de caráter interno, por natureza, é usado para a transmissão de informações entre os departamentos da mesma empresa, ou entre os trabalhadores ali daquela empresa. Pode ser usada por qualquer um deles, não importa a hierarquia. Sempre importante fazer o memorando. Uma forma eficaz e rápida, né, para reclamar ou para fornecer informações. É considerado assim muitos setores e serviços públicos. Conseguiu substituir outros documentos, tais como as notas, por exemplo, aquelas notinhas, né, adesivas. Então, o memorando seria muito importante ali e substituível das notas. Vamos falar agora sobre a procuração. Procuração é um documento, né, através do qual a pessoa física ou jurídica outorga poderes a outra pessoa para agir em seu nome. Ela libera ali um documento chamado procuração, onde a pessoa vai poder agir em nome dela. Né? Para eu agir em nome de outra pessoa, esta pessoa pelo qual eu irei agir tem que fazer um documento chamado procuração para que eu faça as ações em nome dela. Então isso seria
a procuração. Vamos falar um pouco mais sobre a procuração. Um documento legal que transfere a alguém, né, poderes para agir em nome de outra pessoa. Logo, quem concede direito é o outorgante, né, e quem recebe é o outorgado. Quanto à forma, há dois tipos de procuração, a pública e a particular. A primeira é lavada em cartório por um tabelião, em livro próprio, o qual será arquivado. Já a segunda é lavrada pelo outorgante ou outra pessoa autorizada, datilografada ou de próprio punho. O outorgado também é chamado procurador, aquele que representa, e o outorgante é constituinte, aquele que delega, né? A procuração precisa ter identificação, profissão das partes, os poderes delegados, finalidade e prazo de validade. Abaixo, após o corpo do texto, podem vir expressos o local, data, assinatura do outorgante, né, ou constituinte. Observe para vocês verem aqui o modelo de uma procuração. Nome, apresentação, de onde é, na nacionalidade, né, naturalidade também, estado civil, aqui ela colocou os seus documentos, sua cidade, endereço, número, RG, CPF, o meio, né? Depois que ela colocou os dados pessoais, veio a nomeação aqui, onde a pessoa no qual estará se referindo, que seria o outorgado, está aqui. Mas aqui embaixo vocês conseguem ver também a cidade, a data e o espaço onde o outorgado deverá assinar. Vamos falar agora sobre o arquivo. Um arquivo é todo qualquer local em que são custodiados documentos formados a partir da atividade de uma organização, né? Seria ali guardado documentos ativos, semiativo e inativo. Os documentos ativos são os documentos de constante consulta. Semiativo, documento de menor frequência de uso. E inativo, arquivos que por lei devem cumprir um período mínimo de arquivamento de documentos históricos. Então, o arquivo seria uma pasta onde são guardados os arquivos ali, né? E esses arquivos que são guardados dentro dessa pasta são arquivos sobre determinados assuntos. Por exemplo, empresas fazem arquivos de seus funcionários. Cada funcionário tem uma pasta de arquivo onde toda atividade que o funcionário faça dentro da empresa é guardada ali dentro daquele arquivo do funcionário. Com a tecnologia hoje, nós temos arquivos virtuais hoje em dia, né? Os arquivos são feitos também na folha, são guardados em pastas, mas também tem cópias desses arquivos guardados aí no HD do computador, né, da empresa, onde eles guardam em pastas virtuais mesmo a documentação para não perder. Então, o documento ativo de constante consulta, tá, os documentos mais acessíveis tem que ficar guardado como taxado como ativo. Tem o documento semiativo também, que fica guardado, que são os documentos de menor frequência de uso, aquela documentação que não se precisa usar muito, então ela também é guardada e ela é taxada como semiativo. E também tem aquelas informações nos arquivos que, por lei, devem cumprir um período mínimo de arquivamento. Um exemplo de arquivo inativo seria aí as gravações das ligações de uma empresa de call center. Ela só pode manter as gravações no período de 90 dias. Então, as gravações são arquivos inativos, onde ela só pode ter o período de 90 dias ali, né, para poder guardar aqueles arquivos. Depois ela teria de excluir por lei, né? Seria lei. Então, essa foi a nossa videoaula sobre todos esses documentos: ata, circular, memorando, procuração e arquivos. Gostaria de agradecer primeiramente vocês aí, né, por estar assistindo essa videoaula, por estar se preocupando com o estudo de vocês. Continue se dedicando aos estudos. A CNI agradece aí a sua atenção. Muito obrigado por estar assistindo nossa videoaula. Curte, compartilha, comenta aqui nos nossos comentários. Aceitamos críticas também. E muito obrigado. Bons estudos. Tenha uma boa tarde, meu amigo.